Olá, gente, tudo bem? 500 anos se passou, pouca coisa mudou. O povo brasileiro não sabe da história, como começou. Na escola não ensina mais o começo da história, como começou. O primeiro ponto avistado no Brasil se chama Monte Pascoal. A primeira missa celebrada no Brasil foi em Ilha de Veracruz. A primeira cidade fundada neste país, Salvador, por Tomé de Souza, 1553-1554. Na escola não vê essas histórias, mas no meu tempo que eu estudava, no primeiro ano a gente já sabia. Hoje as crianças de hoje em dia pouca história vai contar, porque só fica de olho no celular. Nem os pais têm tempo para ensinar. Tem que ter mais amor e ensinar história nas escolas como o nosso Brasil começou. Ninguém sabe qual foi o homem que foi chefe dos índios no Brasil. Pouca gente sabe, foi Bartolomeu Bueno da Silva. Tomé de Souza, na Bahia, fundou a cidade de Salvador. Mas pouca gente essa história contou. Minha querida Salvador, pouca gente conhece a história cheia de amor. Ninguém quer saber de história jamais, só fica de olho no celular. As crianças nem uma história sabem mais contar. Ninguém mais sabe brincar, só fica de olho no celular. A nossa história evoluiu no nosso querido Brasil, mas temos que relembrar que as nossas crianças nós tem que saber educar e mostrar para muita gente como nosso Brasil começou. A nossa história está evoluída, mas a era ainda não parou. Tem que mostrar nossas histórias na escola, como tudo começou. Minha querida Salvador, 1553. Vou repetir mais uma vez. 1554 por Tomé de Souza. O primeiro ponto avistado no Brasil, Monte Pascoal. A primeira missa celebrada no Brasil, Ilha de Veracruz. O nosso Brasil na era digital tem que ser mais evoluído. Não pode ficar no mundo parado.
As nossas crianças têm que ter mais informação do nosso Brasil passado. Do nosso Brasil passado não pode ficar a história para trás. Tem que saber ensinar muito mais. Não é defeito dos profissionais da educação. Foi os governos que ficou parado no tempo e não evoluiu. Tem que mostrar a história do nosso país chamado Brasil. Tem que mostrar a história do nosso país chamado Brasil. Se você pergunta para uma criança em que ano que o Brasil foi descoberto, a criança fica no ar, porque na escola não aprendeu como tudo começou, o nosso querido Brasil. Vamos ensinar nossas crianças, nossas histórias, como tudo começou. A primeira capital, minha querida Salvador, fundada em 1553, 1554, por Tomé de Souza. O primeiro ponto avistado no Brasil, Monte Pascoal. A primeira missa celebrada no Brasil, Ilha de Vera Cruz. Ilha de Vera Cruz. Vamos ensinar a história, que a nossa história não morreu. É um povo brasileiro que tem que aprender as nossas histórias, que o mundo não pode ficar sem informação. Vamos ensinar nossas crianças direito. No meu tempo de escola, no primeiro ano, a gente já conhecia a nossa história. O primeiro chefe dos índios, Bartolomeu Bueno da Silva. Agora, criança, você vai aprender como o nosso Brasil começou. Foi por lá, por nossa querida Salvador, 1553. Vou repetir mais uma vez, 1554, por Tomé de Souza. O primeiro ponto avistado no Brasil, Monte Pascoal. A primeira missa celebrada no Brasil, Ilha de Vera Cruz. Ilha de Vera Cruz. O primeiro ponto avistado no Brasil, Monte Pascoal. A primeira missa celebrada no Brasil, Ilha de Vera Cruz. Ilha de Vera Cruz. O primeiro ponto avistado no Brasil, Monte Pascoal. Monte Pascoal, a primeira missa celebrada no Brasil, Ilha de Vera Cruz. Ilha de Vera Cruz, o primeiro ponto avistado no Brasil, Monte Pascoal. A primeira missa celebrada no Brasil, Ilha de Vera Cruz. Ilha de Vera Cruz, Ilha de Vera
cruz.